Estudo Bíblico Josué 4. As 12 pedras do meio do Jordão. Esse capítulo fala das pedras comemorativas. Deus queria que seu povo se lembrasse de suas misericórdias para com Israel. Como exemplos de outros memoriais, ver Gênesis 28, 18, 31, de 45 a 47, 35, verso 14 e 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. As 12 pedras também serviriam como um auxílio para o ensino das gerações futuras. Delas houve 2 pilhas. Uma onde a arca parou, na margem oriental do rio, verso 9. A outra onde se alojaram, na banda ocidental em Gilgal, verso 20. Ali ficaram as pedras para que as gerações vindouras não esquecessem o lugar do milagre gigantesco. Versos 1 a 8. 12 pedras foram recolhidas do leito do rio e se tornaram um memorial da fidelidade de Deus. Elas foram levantadas em Gilgal, cerca de 2 quilômetros de Jericó, que foi o primeiro acampamento de Israel na terra invadida. Versos 10 a 20. Deus mostrara, mediante um milagre, a sua presença poderosa e o fato de que ele é digno de veneração. Versos 9 a 11 e 21 a 24. Verso 2. 12 homens. Todas as tribos de Israel estavam ali representadas, um de cada tribo. Versos 12 a 15. Versos 5 a 7. A estrutura deveria ser composta por pedras lavradas pelo Jordão. Verso 5. Este deveria ser um testemunho silencioso da sombra da morte, pela qual o povo de Deus passara em segurança. Esse memorial deveria ficar no alojamento, verso 3. Este lugar estaria bem à vista de seus filhos, de modo que pudessem ouvir a história com frequência, verso 6. Deus queria que as gerações seguintes fossem instruídas corretamente, verso 7. Verso 6. Vossos filhos. Deus queria que seu povo sempre cuidasse da fé dos seus filhos. Deuteronômio 6, verso 7. As pedras memoriais colocadas nas ribanceiras do Jordão ensejavam uma oportunidade para os pais ensinarem aos seus filhos a respeito do poder e fidelidade de Deus. Através desses ensinos, os filhos temeriam ao Senhor vosso Deus todos os dias. Verso 24. O exercício de inculcar o temor do Senhor nas crianças se trata de uma firme decisão diária de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Verso 8. E levantaram 12 pedras do meio do Jordão. As pedras representam as 12 tribos de Israel. Com elas se erigiu uma coluna memorial em Gilgal, verso 20. Deus, sabendo da nossa deficiência humana do esquecimento, sempre facilita por um meio ou outro a lembrança dos grandes eventos relacionados com a nossa salvação. Note-se, por exemplo, as festas de Israel e a ceia do Senhor, e também o batismo neotestamentário. Josué levantou outras 12 pedras no meio do leito do Jordão, verso 9. Verso 13. Só 40.000 de um total de cerca de 110.000 soldados das 2,5 tribos dos que herdaram terra a leste do Jordão passaram para ajudar na conquista. Verso 12, Números 26, versos 7, 18 e 34. Verso 14. Naquele dia, Deus cumpriu a sua promessa encontrada em capítulo 3, versos 7 e 8. Respeitaram-no. Enquanto o que custou 40 anos e mais o desaparecimento de uma geração inteira de israelitas para se conseguir respeito e lealdade para com Moisés, Josué, pela graça de Deus, os ganhou em poucos dias e sem contrariedades. Os sacrifícios daqueles que nos precedem nos fornecem muitas facilidades.
Não podemos, porém, deixar de notar que Moisés era o mais compassivo e compreensivo entre os dois líderes. Números 12, 3. Versos 21 e 22. É de suma importância educar os filhos naquilo que Deus fizera, particularmente tudo o que ele nos ensina na sua palavra. É de se notar que, por deixar de cumprir a este mandamento específico, mais do que por qualquer outro motivo, Israel foi levado à idolatria e desviou-se de Deus em poucos anos, como deparamos nos tempos dos juízes. Há que se lembrar no relato presente nesse livro, o qual diz que Josué lê para todos a lei escrita por Moisés, ensinando para mulheres e crianças todos os detalhes dessa palavra de Deus. Josué 1:8. Verso 21. Que significam estas pedras? Um monumento de pedras era frequentemente usado para relembrar as gerações futuras a respeito do livramento divino e da sua graça para com seu povo. O crente de hoje pode escolher certas coisas ou lugares como memoriais para relembrar as grandes coisas que Deus fez por eles. Esses memoriais devem ajudar-nos a ensinar a nossos filhos a dependerem de Deus para os dirigir e ajudar enquanto viverem neste mundo. A memória é necessária de diferentes maneiras ainda hoje para nos trazer para mais perto de Deus e de sua obra. Lucas 22:19 e 1 Coríntios 11, versos 23 a 26. Verso 24. Ver Deuteronômio 6:13. O temor do Senhor é a principal chave para seguir o caminho da obediência a Deus e alcançar assim a prudência. Provérbios 9, verso 10. Assim, o crente pode obter, nos seus próprios caminhos, o sucesso prometido por Deus a Josué. Nota: nos versículos 23 e 24, destacamos que o propósito de Deus em abençoar é: 1. Demonstrar o seu amor para conosco. 2. Para que todos, inclusive os incrédulos, tenham testemunho do seu poder. E 3. Para que o povo de Deus dê maior atenção a ele.